Orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque é bom estar aqui, Senhor, é bom estar com os nossos irmãos adorando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração ainda mais, Deus. O Senhor já tem falado através dos cânticos, do louvor, do coral. Que o Senhor fale ao nosso coração agora através da Tua palavra, Senhor, ministrada aqui. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração também, Senhor. E o nosso coração nessa manhã seja solo fértil. E que a boa semente do Evangelho possa crescer e dar fruto em nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma cativo, Pai, a nossa mente e o nosso coração agora em Cristo Jesus. Não deixa que a nossa mente divague. Não deixa, Pai, que os nossos pensamentos sejam infrutíferos agora, Deus, mas que em nome de Jesus a gente possa ter a nossa mente voltada para aquilo que o Senhor quer falar, os nossos ouvidos atentos. É isso que nós desejamos e te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos, você pode se sentar. E já pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, que é o texto que nós vamos estudar hoje. Muito interessante a palavra do Jorge aqui inicial sobre o coral e o trabalho do coral de sair além desse prédio, né? Para levar a mensagem cantada do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a que de verdade causa transformação na vida das pessoas. Se você imaginar alguém que precisa ser transformado, alguém que precisa de uma mudança de vida, é o Evangelho que provoca isso. É o Evangelho que causa transformação genuína nas pessoas. Então, quando a palavra é anunciada, então essa palavra ela pode encontrar no coração das pessoas alguma resistência, como a parábola do semeador, que lançava sementes, algumas caíam em solo duro, e essa semente, ou seja, a palavra, ela pode causar algum efeito, mas esse efeito vai ser muito rápido e logo vai se dissipar. Ela pode encontrar ali, talvez, um pouco de dureza no coração. E essa dureza permite que a palavra cause um efeito talvez um pouco maior, um pouco mais duradouro, mas logo essa pedra do coração vai sufocar aquilo que foi semeado. Também pode encontrar alguns espinhos, algumas feridas ali naquele coração. Esses espinhos provocados talvez por tantas dificuldades na vida e tantas amarguras. E talvez esses espinhos também sufoquem a palavra. Mas há aquele coração que é solo fértil, em que a palavra lançada, ela cai ali, ela germina, ela cresce e ela dá fruto, e fruto que glorifica o Senhor. Por isso que a gente não deve parar de lançar a palavra, porque a gente não sabe quais corações essa palavra vai alcançar. Amém, irmãos? E a graça do Evangelho é essa, é a salvação em Cristo. Não tem outra. E essa salvação, graças a Deus, ela vem com a transformação que é proporcionada à medida que nós somos expostos ao Evangelho, à medida que nós somos expostos à palavra de Deus. Essa transformação é de identidade. A gente ganha uma nova identidade, é uma transformação de vida. A gente ganha uma vida nova. E é uma vida, uma identidade que vem de uma forma completa. E ela
não para aí também, ela tem uma constante evolução. É uma vida que evolui, é uma identidade que vai ganhando notoriedade, que vai ganhando solidez a cada exposição à palavra. Então, irmãos, quando a gente abre a palavra de Deus, seja para a gente fazer um devocional em casa, ou seja para ouvir um sermão, ou seja para ouvir uma música cantada de louvor ao Senhor, pode ter certeza que essa palavra causará efeito no coração sedento, no coração que deseja o Senhor. E essa palavra vai gerar transformação. Então não é possível alguém que está sendo exposto à palavra e que queira algo de Deus não evoluir, não crescer à medida que ouve ou lê a palavra de Deus. Paulo diz em Filipenses 3, 13 a 14 o seguinte, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O que ele está falando aqui? Da perfeição, que só virá em glória, só virá o dia em que ele se encontrar com o Senhor. Mas ele diz assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, ou seja, evoluindo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso nós ouvimos de Paulo. Paulo, que era o apóstolo que foi responsável a levar o evangelho para os gentios. E ele está dizendo aqui que ele não evoluiu ainda, ele prossegue evoluindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então eu e você também estamos nesse passo, eu e você também estamos neste processo de crescimento e de evolução. No texto que a gente vai estudar hoje, Paulo ele explica a base da nossa identidade. Ou seja, a transformação para essa nova identidade e a consequência lógica para a nossa nova conduta também. E a nossa missão. Ele acabou de falar no capítulo 4 de um corpo fraco. Ele fala que nós estamos num corpo fraco, mas um espírito renovado. Ele fala que nós estamos vivendo um presente doloroso. Alguém discorda de Paulo? De que a gente vive dias dolorosos, dias difíceis? É interessante que é desde lá, né? Então, o que a gente vive hoje não é novidade, irmãos. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Os dias são cheios de sofrimento, mas ele fala também de um futuro glorioso. E de coisas que são visíveis, são tangíveis, mas que são temporais. E ele também fala de coisas que são invisíveis, mas que são eternas. Graças a Deus, o sofrimento, a dor, tudo isso vai passar. Mas o amor, a graça do Senhor, isso é eterno. Agora, no capítulo 5, ele vai falar, usando figuras variadas aqui, ele vai falar da morte e da ressurreição. Ele vai falar do corpo físico aqui como um tabernáculo, como uma tenda que é temporária, que vai passar, e do corpo espiritual como um edifício permanente que nós herdamos de Jesus. E da morte aqui ele vai falar de um despir-se para receber um corpo glorificado, como uma vestimenta gloriosa que você herda, recebe depois de se livrar daquela vestimenta velha. Lembre-se que a nossa identidade, ela muda quando Cristo passa a habitar em nós. E a nossa pátria passa a ser do céu, como ele diz em Filipenses 3:20. Já a partir do verso 11 aqui do capítulo 5, a gente vai ver Paulo falar sobre a reconciliação. E essa reconciliação como sendo uma obra de Deus, a partir do nosso temor a Deus.
Ou seja, da nossa profunda reverência por Deus e pelas coisas de Deus. Ele fala da nossa consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Porque somente quem teme a Deus pode manter essa consciência limpa. Ele fala da nossa independência dos elogios desse mundo, dos elogios dos homens, mas que a gente precisa ser exemplo para eles. Então, o nosso foco na vida que glorifica Deus deve ser sempre em Deus, não nas críticas dos homens. A nossa convicção de que Cristo morreu para que nós vivêssemos por meio dele, a nossa convicção também de que Cristo morreu para que nós vivêssemos para ele, e a nossa convicção de que Cristo morreu para que nós vivêssemos com ele. E agora no texto de hoje, nós vamos ver que Cristo morreu para que a gente vivesse a realidade da nova criação em Cristo Jesus. Ou seja, para que a transformação que Ele opera em nós seja agora exposta, seja agora evidente para todo mundo. Então, eu quero convidar você a ler comigo 2 Coríntios capítulo 5, versos 17. Nós vamos ler até o capítulo 6, verso 2. Todos já acharam? Diz assim o texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Glória a Deus. Eu quero dividir essa palavra em duas partes. A primeira parte, eu quero falar da raiz dessa transformação, que é essa nova identidade em Cristo Jesus, que a gente leu aqui dos versos 17 ao 21. Esse texto aqui, ele é o alicerce dessa nova realidade que vive aqueles que foram alcançados por Cristo, que vivem aqueles que têm um relacionamento com Jesus, que vivem aqueles que foram salvos por Jesus. Paulo declara aqui que a transformação não é um mero ajuste de comportamento. Ou seja, a transformação aqui não é alguém que só ajustou a rota ali do seu GPS. Mas é uma forma de agir diferente, totalmente nova. Não é ensaiado, não é copiado, mas é uma mudança radical do ser. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no verso 17 é que uma nova pessoa surge aqui. Ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Estar em Cristo, meus irmãos, significa que você que era um pecador, você que estava condenado, estava perdido, você que estava indo em direção às trevas, você foi encontrado por Cristo. Você o recebeu como Senhor e Salvador e você creu que somente Ele, somente Cristo, pode te fazer novo e te salvar de uma eternidade de condenação.
E não só isso, Ele te deu uma eternidade de glória junto dEle. Então, estar em Cristo significa uma nova vida, uma nova realidade e uma eternidade garantida com Ele. Estar em Cristo significa a união espiritual que você passa a ter com Ele. Você então passa a ter uma nova identidade, você participa da morte para o pecado, mas você também participa da ressurreição para a vida eterna com Cristo. Significa ter a segurança espiritual em Jesus e o perdão total dos seus pecados. Puxa, mas até daqueles pecados? Sim, até daqueles. Mas você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe de onde eu venho. Você não sabe o que eu fiz. Mas Cristo sabe. E Ele perdoa você, se você crê. E isso é maravilhoso, irmãos. É uma ótima notícia. Significa que nós podemos ter nele a fonte de vida. Significa que a gente pode ter nele a esperança de que um dia todo sofrimento e toda dor não vão existir mais. E significa que eu e você passamos a ter nele um propósito de vida. Estar em Cristo é essa união espiritual que nos faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra usada aqui para nova criatura é de alguém que foi recém-criado. Ou seja, ele não foi reformado. Ele não é uma versão melhorada de quem ele era antigamente. Mas ele foi criado novo. Ele é uma nova pessoa. Aquela pessoa antiga está morrendo, já morreu. Que Deus o tenha. Não, esse Deus não vai ter. Esse, definitivamente, Deus não terá. Porque esse morreu para os seus delitos e pecados. Estar em Cristo, meus irmãos, é estar dentro dEle. Estar imerso em Jesus e Ele em nós. Estar em Cristo é andar com Ele. Assim como diz Colossenses capítulo 2, 6 e 7, que fala, já que vocês estão em Cristo, continuem a andar com Ele, sendo enraizados nele, sendo edificados nele, ou seja, com profundidade e crescendo nele. E tendo a sua fé provada, ou seja, quando a sua fé é demonstrada lá fora. E ele diz, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Meus irmãos, essa palavra aqui, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, me dá uma esperança absurda de saber que em Cristo as coisas do passado não me atormentam mais. E que as coisas em Cristo são feitas novas, não reformadas, não remendadas, mas novas. O Espírito que agora habita em nós, cria a vida de Deus em nós, permitindo uma vida de coisas novas. Assim como ele diz em João 10, 10, a gente passa a ter uma vida e uma vida abundante. Uma vida que vale a pena ser vivida. Quantas vezes a gente já esbravejou dizendo, que droga de vida é essa? Cristo pode mudar isso. Cristo pode mudar uma droga de vida numa vida abundante que vale a pena ser vivida. Tito 3,5 diz, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, não pelo que você faz, não porque você é bonzinho, não por isso, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, ou seja, fazer novo pela sua palavra e renovador do Espírito Santo. Então a nossa velha vida de pecado e, portanto, separação de Deus, passou. Já não existe mais. E tudo se fez novo. Aqueles que eram, então, inimigos de Deus, passam a ser agora amigos do Senhor.
Mas ele também nos dá uma nova missão. Ele diz assim: ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A ira de Deus, então, contra o pecado, ela foi satisfeita na morte do seu Filho, porque é obra de Deus. Os pecadores costumavam colocar os seus próprios interesses acima da glória de Deus, assim como Romanos 1:21 nos diz, né? Que fala que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, o pecador, aquele que não é regenerado, aquele que não é alcançado, ele sempre coloca os seus interesses antes de Deus. Então, esses foram levados a considerar o Senhor como o seu maior tesouro. Quando Cristo habita na vida deste pecador, este que colocava os seus interesses acima de tudo, Deus passa a ser o seu maior tesouro. Deus passa a ser aquele de quem ele anseia se encontrar. Assim como Davi diz no Salmo 63, que ele fala: o meu corpo te almeja, Deus. O desejo de se encontrar com Deus, o desejo de se encontrar na sua palavra, na oração. Porque é obra dele. Repare que a reconciliação do crente com Deus é um movimento que parte dele. Não há nada que a gente possa fazer, que a gente possa tomar um atalho e a gente ir lá buscar Deus e bater na sua porta. Deus, eu acho que o Senhor se esqueceu e eu vim aqui para que o Senhor me salve. Não, o movimento é de Deus, é Ele quem vem até mim, até você. Foi por isso que Jesus desce do seu trono e se faz servo como nós. E anda no meio de nós. E morre naquela cruz. Para vir buscar o pecador. Porque é obra dele e não nossa. O Hernandes Dias Lopes, ele diz assim que o pecado provocou um abismo espiritual, pois separou o homem de Deus. Provocou também um abismo social, pois separou o homem do seu próximo. Provocou um abismo psicológico, porque separou o homem de si mesmo. E provocou também um abismo ecológico, pois separou o homem da natureza, fazendo dele um predador ou um adorador dessa mesma natureza. Por que o homem precisa se reconciliar com Deus? Porque o pecado o afasta de Deus. Porque todo o impulso do seu coração é contra Deus. Porque sendo pelo pecado inimigo de Deus, o homem precisa ser reconciliado com Deus. Essa semana meu filho veio me procurar e ele falou assim: pai, como é que esse negócio aí de Jesus suou sangue? Por que ele estava com medo da cruz? Essas são as horas assim que eu louvo a Deus por essas perguntas, né? Que é uma excelente oportunidade de falar do que Jesus fez por mim e, consequentemente, por ele. Eu disse para ele porque Jesus sabia que o maior dos problemas ali não era a cruz. Não era ter cravos nas suas mãos e nos seus pés. Não era uma lança no seu lado. Não era a zombaria daquelas pessoas. Mas era a separação de Deus. A ira de Deus estava sobre ele. Porque o meu e o seu pecado estava agora sobre ele. Essa era a dor de Jesus. Por isso que ele suava sangue ali. E ele dizia: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não da cruz, mas da separação dele. Porque Deus não tem como ficar perto do pecado. O pecado está distante de Deus. E o mundo, meus irmãos, está profundamente marcado pelo pecado. E o homem está em guerra com Deus. O homem está em guerra consigo mesmo.
e o homem está em guerra com o seu próximo, e o homem está em guerra com a natureza. Portanto, a reconciliação é uma necessidade extrema e urgente. O homem precisa se reconciliar com Deus. Isso só é possível por meio de Jesus. Não tem outra forma, não tem outro mediador. Não tem alguém, não tem um pastor, não tem um padre, não tem um guru, não tem nada, não tem ninguém que te faça se reconciliar com Deus a não ser Cristo Jesus. E ele diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Nos foi dada essa nova missão. Ele nos deu um grande privilégio de sermos, eu e você, agentes destas boas novas, dessas boas notícias. A boa notícia é que Deus decidiu reconciliar consigo o homem. Isso é possível. Mas eu repito, só é possível através de Cristo. A palavra reconciliação, ela tem um sentido originalmente aqui de ajustar uma diferença, ou de restaurar uma situação favorável anterior. Que situação favorável anterior é essa? Vamos lá para Gênesis. A palavra de Deus diz que ele vinha na viração do dia e se relacionava com Adão, até que o pecado entrou. Nesse momento em que Deus se relacionava intimamente com Adão, havia uma coisa pairando sobre aquele lugar, que era a shalom de Deus, a paz de Deus, a verdadeira paz, a presença de Deus, onde não há pecado entre Deus e o homem. É esta condição que Deus quer restaurar através de Cristo, para que eu e você possamos experimentar essa shalom de Deus, essa paz que está acima de todo entendimento, como Paulo diz em Filipenses. É essa paz, é essa condição que Deus quer restaurar. Ou seja, o pecado que nos afastou de Deus, em Cristo é perdoado e então a paz com Deus é restabelecida. Aquela paz que existia no Éden, agora eu e você podemos experimentar. Agora em Cristo é possível a gente viver essa paz. Romanos 5:1 vai dizer que por causa daquilo que Cristo fez, então nós temos paz com Deus. Portanto, o ministério da reconciliação, ele pode ter alguns destaques que eu gostaria de tratar com você. Que primeiro, ele se origina em Deus, não no homem. Quando ele diz isso, provém de Deus. Segundo, que é uma experiência pessoal. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Então, é Deus tratando comigo e com você, pessoalmente. Terceiro, que compreende todo o universo. Ele reconciliou consigo o mundo, ou seja, judeus e gentios. Agora, não é conversa mais para judeu aqui. Essa conversa inclui a mim e a você. Depois ela elimina a condenação. Ele diz, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Então, todos aqueles pecados que você já cometeu na sua vida, sejam eles graves ou não, está eliminada em Cristo Jesus a condenação. É entregue pessoalmente, quando ele diz, nos confiando a palavra da reconciliação. Também é investida de autoridade, porque é em nome de Cristo. E é aceita voluntariamente. Quando Paulo vai dizer ali no verso 20, quando ele diz, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ela também realiza o impossível. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós.
e ela é experimentada a cada momento, quando ele diz: eis agora o tempo oportuno. Que mensagem maravilhosa eu e você temos. E a mensagem que eu e você temos não é se vai chover, ou nossa, está calor, ou essa semana acho que chove, hein? Boa notícia. Ou a situação do país vai melhorar. Ouvi dizer aí rumores que as coisas vão melhorar. Não, não é essa a notícia que eu e você temos. A notícia que eu e você temos é de que um pecador arrependido, crendo em Jesus, ele é reconciliado com Deus, através de Cristo Jesus. E, meus irmãos, isso é urgente. Isso é urgente. Talvez tenha vizinhos seus indo para o inferno agora mesmo, sem se reconciliar com Deus. E você tem uma boa notícia que pode salvá-lo. Essa boa notícia é essa que a gente precisa espalhar. Essa notícia de que Deus tem interesse em perdoar alguém. E Deus tem interesse de aceitar essa pessoa como filho dele. Não importando o tipo de passado que essa pessoa tenha tido. Ou até presente que essa pessoa ou você esteja vivendo. Aí de novo você fala assim: mas você não me conhece. Deixa eu te contar uma história bem rápida. Há muito tempo atrás, um rapaz que eu estava evangelizando, eu e a Ana, nos convidou para ir na casa dele. Ele queria fazer um café para nós. A gente foi, ele morava na beira de um rio. Para chegar lá, o carro descia, escorregando porque era lama. E para subir depois, só de ré, não tinha como dar a volta. E a gente foi morrendo de medo, porque era um lugar bem perigoso, um lugar onde tinha muitas bocas de fumo e tal, e a gente foi lá. Quando a gente chegou no lugar, tinha um senhor de idade sentado numa banqueta na sala da casa, era um barraco onde ele vivia. E esse senhor de idade, ele com o tempo todo cabeça baixa ali, a gente conversando. E aí o anfitrião ali, o dono da casa, depois da gente ter tomado o café, ele falou assim: você pode dar um estudo? Eu nem pastor era. Eu falei assim: puxa, mas um estudo? E eu tinha dado uma Bíblia para ele, nem tinha levado Bíblia, porque para mim era só um café com ele. Belo crente, né, que sou. Eu falei: você tem aquela Bíblia sua aí que eu te dei? Tem. Aí eu peguei a Bíblia e eu fiz o plano de salvação. Falei do plano de salvação em Romanos ali. Aquele senhor de idade começou a chorar de uma forma copiosa ali. E eu não entendi porquê, mas ele caiu de joelhos no chão assim, e ele começou a confessar os pecados dele. Ele dizia assim, chorando: eu não devia ter feito aquilo que aquele homem. Aquele homem, recém-saído da cadeia, tinha pego 17 anos de prisão por ter matado alguém pelas costas. E ele estava arrependido de ter feito aquilo com aquele homem. Então ele saiu da cadeia, estava entregue à bebida e apanhava todo dia. Naquele dia, ele tinha apanhado e tinham roubado todo o dinheiro dele. E eu pensei: meu Deus do céu, o Senhor nos trouxe aqui na beira desse rio para fazer o quê? Para falar do plano de salvação. E eu disse: meu irmão, Cristo Jesus te perdoa. E ele dizia assim para mim: não, você não tem ideia do que eu fiz. E ele gritava, ele dizia: você não tem ideia. Eu dizia: Cristo te perdoa, Cristo te perdoa. E aí ele chorava mais ainda e ele entregou a vida dele para Jesus ali. Nunca mais ouvi falar dele. Eu não sei se ele de fato viveu uma vida com Cristo. Mas naquele instante, por aquilo que eu vi, eu tenho certeza que aquele homem foi salvo. Então, irmãos, independe do que você tenha feito na sua vida, do que você faz, este é o tempo oportuno em que, se você lançar o seu coração honesto diante do Senhor, pedir perdão,
Ele é fiel e justo para te perdoar e te salvar. Porque Ele é bom. Eu e você temos uma notícia maravilhosa, a de perdão dos pecados. Nós temos um chamado também, no verso 20, quando ele diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Nós temos um chamado que a nossa vida e a nossa palavra agora representam a Cristo. O embaixador é o representante oficial de um país em solo estrangeiro. As principais funções de um embaixador é representar o país na condução das tratativas políticas, das tratativas econômicas e das tratativas culturais do país de origem dele. Além disso, o embaixador, ele também precisa analisar a situação do país anfitrião que ele está ali e reportar ao seu governo. Essa é a nossa função, como embaixadores que agimos em nome de Cristo. A gente precisa conduzir as ações concretas e intencionais das questões políticas envolvendo o reino de Deus, das questões econômicas envolvendo o reino de Deus e culturais. E além disso, nós precisamos reportar a Deus as situações dessa terra onde nós estamos. E a gente faz isso com oração e intercessão. A gente recorre a Deus. E é o que a gente pode fazer. Deus nos chama para sermos os seus arautos nessa terra. E tudo isso é em nome de Cristo, quando Ele diz aqui: pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Essa frase é um resumo da mensagem do Evangelho que Paulo proclama aos descrentes. É um apelo para receber a reconciliação que Deus realizou. Paulo diz em Romanos 5,11: também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação com Deus. Você tem pedido de uma forma direta, de uma forma clara, de uma forma gentil e insistente para que as pessoas ao seu redor, as pessoas que você conhece e que estão afastadas de Deus, para que elas se reconciliem com Deus por meio de Cristo? Você já imaginou que isso é uma questão tão séria que determina não só a semana daquela pessoa, não só a situação que ela está vivendo naquele momento, mas a eternidade dela? Por isso é urgente, por isso é importante. E ele traz também aqui o fundamento dessa transformação, no verso 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem não conheceu pecado é Jesus. Quando ele diz aqui que Deus o fez pecado, significa que Deus, o Pai, fez com que Cristo fosse considerado e tratado como pecado, ainda que Cristo em si nunca houvesse pecado. Deus fez isso por nós, porque Deus considerou e tratou o nosso pecado, ou seja, o pecado de todos os que iriam um dia crer em Jesus, como se não pertencesse a nós, mas ao próprio Cristo. Por isso, Pedro escreveu em 1 Pedro 2,24, Ele mesmo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Cristo tomou sobre si o meu e o seu pecado. E como o nosso substituto, Ele suportou a ira de Deus em nosso lugar. Isaías 53:6 diz: o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. A minha, a sua, de todos nós, recaiu sobre Jesus. Por que isso? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que, assim como Deus imputou, ou seja, atribuiu o nosso pecado a Cristo,
assim também Deus imputa, ou seja, atribui a justiça de Cristo, que é uma justiça que não é nossa, mas é a justiça de Deus. Ele atribui a todos os que creem em Cristo. Como Jesus carregou os pecados daqueles que creem, Deus considera e trata estes crentes como tendo o status de justos. Eu e você, se estamos em Cristo, se cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, somos justos diante de Deus. E essa justiça pertence aos crentes. Quando eu digo crentes, é os que creem de verdade. Porque eles estão em Cristo. Por isso, se eu e você estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Nós somos justificados. Podemos ser reconciliados com Deus por meio de Jesus e ainda sermos seus embaixadores, ou seja, os seus representantes, encarregados, eu e você, de espalhar a notícia da possibilidade em Cristo de reconciliação com Deus. Agora vem a segunda metade, não a segunda metade, que daí você já tremeu aí, né? Calma, a segunda parte, a mais curta dessa mensagem, que é a resposta dessa transformação, que é não receber a graça de Deus em vão. Os versos 1 e 2 do capítulo 6 ali. Então, por fim, depois de dizer sobre o fundamento dessa nossa nova vida, Paulo faz um apelo direto à responsabilidade que eu e você temos, que vem com a reconciliação. Ele diz assim: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. A palavra cooperação aqui, ela se refere ao nosso papel de proclamar o Evangelho. Veja que nós somos cooperadores de Deus. Deus já está fazendo, comigo ou semigo. Deus já está fazendo. O que eu e você podemos ter o privilégio é de sermos cooperadores com aquilo que Ele já está fazendo. Deus está espalhando a boa notícia pelo mundo todo. Tenha você o privilégio de ser cooperador disso. Porque você vai ser feliz. E eu também. Todos nós seremos, se formos cooperadores. Mas também implica na nossa responsabilidade, pessoal. A graça de Deus é dada a nós, mas ela não deve ser desperdiçada, negligenciada ou levada de forma leviana. Receber a graça em vão significa não viver de acordo com a nova identidade que ela propõe. A graça de Deus acontece unicamente por meio da morte de Cristo. Aqueles que se afastam de Cristo, eles mostram que a sua inicial e aparente aceitação da graça de Deus, na verdade não era real, mas em vão. E existe uma urgência da nossa resposta. Ele diz assim: porque ele disse, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo, ele está citando aqui Isaías 49, verso 8. E ele faz isso para enfatizar que o tempo da salvação não pode, não deve ser adiado. Ele proclama aqui que o momento presente é o tempo aceitável, é o dia da salvação. Então, que tempo é esse, irmãos? Qual é o dia melhor para ser salvo? Eu já ouvi muita gente assim, quando a gente pergunta: escuta, você não quer entregar sua vida para Jesus e tê-lo como seu Senhor e Salvador, e então Ele reger a sua vida? A pessoa diz assim: eu não estou preparado para isso. Me lembro de uma senhora que ela foi evangelizada
Eu não participei do processo de evangelização dela e discipulado dela, mas eu conversei com ela um dia antes do batismo dela. E ela estava tomando todas um dia antes do batismo. E ela disse para mim assim, eu estou fazendo isso agora porque a partir de amanhã eu não posso mais. Eu falei, mas que bela crente está surgindo, né? Que maravilha. Meus irmãos, é mudança de vida, é transformação. As coisas velhas ficam para trás, não no dia do batismo, mas quando Cristo entra na sua vida, te faz novo. E o dia da salvação é agora, é hoje. Então talvez, se você está aqui hoje, ou talvez ouvindo, quem sabe, pela internet, e você não tem certeza ainda se você vive uma vida de verdade com Jesus, talvez você esteja até interessado, fala, puxa, eu gosto de ouvir falar de Jesus, gosto de ouvir, gosto da pregação, mas ainda não tenho essa total compreensão. Eu quero dizer para você que o tempo é hoje, é agora, para que você se renda e você entregue a sua vida de uma vez por todas a Cristo Jesus. Para que Ele governe a sua vida, para que Ele seja, e ser Senhor é isso, Ele governa então a sua vida. E para que Ele seja o seu Salvador. Sendo o seu Salvador, Ele te livrará das trevas, da condenação eterna. Então, meus irmãos, não tem essa de não estou preparado, talvez hoje não seja o dia, quem sabe amanhã. Talvez amanhã as coisas possam ser diferentes. Eu não vou ser aqui profeta do caos, né? Mas o tempo oportuno para que você receba Cristo como seu Senhor e Salvador é hoje, é agora. Por isso eu queria encorajar você nessa hora a fechar os teus olhos e fazer uma oração sincera. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crer, ou seja, aquele que confessa que Jesus Cristo é o Salvador e no seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, assim como diz Romanos 10, 9 e 10, será salvo. E aí você me pergunta, mas é só isso? É. Eu posso ouvir você dizer, eu creio em Jesus como o Senhor Salvador, mas não posso ver o seu coração, se você crê de fato. Deus pode. Então é nesta hora que você pode dizer para o Senhor, Deus, eu quero invocar o Senhor, invocar é chamar para dentro de si. Eu quero invocar o teu nome, Jesus, mora em meu coração. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou pelo poder de Deus. E se você fizer essa oração de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz que você é salvo. Então você pode experimentar, receber essa nova vida em Cristo Jesus e ter a sua vida transformada. E essa nova vida não é uma vida livre de problemas, não é, irmãos. Mas é uma vida que te garante estar com Ele por toda a eternidade. E lá sim, toda a lágrima vai secar, todo o choro vai cessar e toda dor não existirá mais. Vamos fazer isso? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, talvez haja alguém aqui nessa manhã que precisa te encontrar, Deus, e ser encontrado. E eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que na eternidade o Senhor marcou esse encontro para hoje, porque este é o tempo oportuno. Esse é o dia da salvação. Senhor, em nome de Jesus, toca nesse coração agora, Senhor.
para que ele se renda, para que ela se renda a Ti. E tenha agora um compromisso contigo, Deus. Um compromisso de amar o Senhor. Um compromisso de viver pelo Teu reino. Deus, em nome de Jesus, Pai, transforma esse coração e que essa transformação seja evidente onde ele for, onde ela for, Deus. Que as pessoas possam identificar a luz que irradia por causa do Senhor. Porque a Tua palavra diz que todos aqueles que olham para Ti serão iluminados. Então que nessa hora essa pessoa esteja olhando para Ti, Senhor. Ilumina ele, Senhor, ilumina ela, Deus. Em nome de Jesus. Portanto, irmãos, a vida transformada pelo Evangelho é uma vida que revela a nova criação em Cristo, que foi reconciliada com Deus e recebe uma nova missão. Essa vida, ela é impulsionada pelo entendimento de que nós fomos feitos justos em Cristo, o que nos motiva a viver a nossa realidade do Evangelho e não receber essa graça em vão. Amém? Que Deus abençoe você, que o amor de Deus, nosso Pai, um amor tão precioso, um amor que nos envolve. A Sua palavra diz que o Senhor nos envolve com laços de amor. Que a graça do Filho, o Senhor Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz por nós, e a comunhão do Espírito Santo que nos une a Ti e nos une uns aos outros, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.